Metade desse vídeo já tinha sido gravada, só que ia ao ar depois do episódio 7, então eu resolvi fazer tudo junto. Fazer uma coisa amalgamada. Então, eu estou gravando sobre o episódio 6 pela segunda vez, tá bom? Então, apreciem e desculpa se ficar muito longo o vídeo, é porque a gente tá falando de 2 episódios. Eu até cortei o lounge porque, sinceramente, gente, não tinha muito o que falar dali. Hello, honey baby! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em That One Wisa. Eu sou a menina que foi botada no paredão, mas agora vai correr a maratona. E hoje estamos aqui para falar dos episódios 6 e 7 da 7ª temporada de Corrida das Blogueiras. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero falar com você que tá chegando agora aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar, por favor, é só clicar no botãozinho inscreva-se que tá bem aqui embaixo. E é claro, ativar o sininho das notificações, assim toda vez que eu publicar vídeo novo, chega até você primeiro. Pois muito que bem, né, gente? Já tem 2 semanas desde a minha última resenha, então eu vou recapitular bem rapidamente o que rolou no episódio 5. Foi o polêmico episódio da Pub Secrets, que eles tiveram que falar sobre as comidinhas, etc e tal. A madrinha saiu campeã e a Mad foi a única que cometeu um grande fiasco. Mas como não dá pra fazer um flop sozinha, a Manilei e a Milena, que foram as menos melhores ali do grupo, acabaram se juntando a ela pra entregar um vídeo satisfatório de organização de prateleira. Só que a ideia de satisfatório da Manilei era botar uma trilha sonora de rock, que eu pessoalmente adoro, mas assim, não era o que tava pedindo. Então, infelizmente, a nossa Maniluxa, a nossa Marilene, a nossa Manilei deixou a competição. Mas, ao contrário da minha make, o Corrida das Blogueiras não tem nada a ver com Jogos Vorazes. Então, se vocês gostaram do trabalho da Manilei, por favor, vão lá, sigam ela, deem muito amor, engajem bastante os conteúdos da diva, porque ela merece. E como ela também é cantora, taca muito stream na lenda. Vamos começar então falando do episódio 6 e começa daquela forma que a gente já tá acostumado, né? O pessoal chega, aí conversa um pouquinho e começa a especular quem é que vai voltar do flop. E assim, com exceção da madrinha e talvez até da Kitty, o pessoal não parece muito empolgado com uma possível volta da Mad para o QG. Então, quando ela entra pelo blush junto com a Milena, o pessoal não esboça nenhuma reação de início. Então, eles ficam perguntando, nossa, será que é porque a Manilei saiu ou porque ninguém queria que a gente voltasse? E no final era só a palhaçada deles mesmo e a Mad chegou usando a camiseta da Kitty, que ela já arrancou as mangas, né? Porque tem que mostrar os braços. O meu eu não posso mostrar muito porque eu não tenho músculos, né, gente? É sobre isso. Então a Mad chega, tem o seu momento biscoito, tem o seu momento chapisco também, porque a madrinha tenta dar ali um conselho, porque a madrinha tem essa coisa um pouco mais de proximidade com a Mad, enquanto a Barcelos e a Jordan estão lá, ó, chiplec na Mad. E ela já começa na posição de Juliette ali nesse episódio. E geralmente, quem tem a visão profética do que vai ser a prova é a madrinha. Só que dessa vez ela passou o poder pro Jordan, que já chegou perguntando, e aí, gente, se for o paredão, o que vocês vão querer fazer? E a Milena, em vez de falar se ela vai querer narrar ou maquiar, ela só fala que não quer fazer dupla com a Mad. Ela não quer fazer dupla com a Mad, porque a última vez que elas trabalharam juntas foi horrível, e pipipi, popopó. Mas spoilers, que nem são tão spoilers assim, porque vocês assistiram o episódio, essa vai ser a dupla. Enfim, aí o Fih e o Edu chegam, conversam com todo mundo, como a gente sempre vê, só que antes de eles levantarem o Muro das Lamentações no meio ali do QG, eles vão fazer uma prova, um mini challenge, pra dar mais uma vantagem pra alguém ali do elenco. Só a madrinha que não vai participar, porque essa vantagem nova meio que anula a vantagem que ela já tem. E esse mini desafio é aquela trend do What's in my bag, que as blogueiras pegam a bolsa e falam, ai, gente, aqui, esse produto que eu sempre ando na minha bolsa, perfeito, incrível. Isso daqui é um presente que eu ganhei de um fã, sei lá. Aí elas tinham que inventar, porque tinha uns itens tipo uma privadinha, tinha um patinho de borracha com um chapeuzinho, tinha flor, tinha gravata borboleta, tinha um monte de coisa ali. Eu, por exemplo, na minha bolsa sempre ando com a ring light da minha Barbie, porque ela me lembra de que eu sou a Barbie profissões da internet, porque eu tenho várias profissões, entende?
E uma delas é criar conteúdo, e por isso que eu ando sempre com a ring light da minha Barbie na minha bolsa. Então, uma a uma, vai lá pra frente, pega uma bolsa, vai tirando os itens, vai falando o que esse item significa, o que ele representa, por que ele está naquela bolsa. Só que quem faz a melhor apresentação é a Kit Kawakubo, óbvio. E assim ela garante uma grande vantagem para a prova principal. Como a gente já sabe, se trata do paredão das blogueiras, e enquanto a madrinha vai separar as duplas e também dar as funções, a Kit tem o poder de escolher a sua própria função. Então, ela quer narrar, porque ela é professora de maquiagem, então acredita que vai se dar melhor deste lado da parede. Sendo assim, a madrinha vai distribuindo e junta a Mad com a Milena, que era a dupla que elas não queriam fazer, quer dizer, a Milena não queria fazer. Ela mesma, a madrinha, vai ficar com a Kit e a Barcelos vai ficar com o Jordan. Sendo assim, Mad, Kit e Barcelos vão narrar as maquiagens, enquanto madrinha, Milena e Jordan vão executar esses looks. Mais uma vez nessa temporada, a prova é patrocinada pela Smirnoff Ice e, sinceramente, gente, eu não entendo, porque é uma prova de maquiagem, podia focar na coisa da Vizela, mas não, eles escolheram fazer Smirnoff Ice. Então, cada uma das duplas vai se inspirar em cada um dos sabores, como a gente já esperava. Os narradores vão lá, um a um, pra sortear. Então, a Mad e a Milena ficaram com a maquiagem de framboesa. A madrinha e a Kit ficaram com a maquiagem tropical. E Barcelos e Jordan ficaram com a maquiagem da maçã verde. Todas as makes de inspiração dessa prova foram idealizadas pela Paloma Tamires. E a gente vai ter aí 1h30 de prova, né? Uma pessoa de um lado narrando e a outra pessoa do outro lado executando a maquiagem. O paredão é uma prova, assim, que a gente não tem muito o que dizer, né? De vez em quando surge um meme, como, por exemplo, o Wilson vendo a maquiagem da Luna, ou então a Jade e a Natália ali se estapeando do Brow Lamination, não é Brow Lamination, ou a Sarah Bica narrando pra Paloma fazer o palhaço stick, mas dessa vez eu sinto que a gente não teve um grande meme ou um grande problema ali na execução da prova, porque as narradoras fizeram um excelente trabalho e as maquiadoras também, né? Só que uma coisa que tá perdurando até hoje nas redes sociais é a conversa dos materiais disponíveis para que a prova fosse realizada. Por que eu falo isso, gente? A Vizela é a patrocinadora de maquiagem desse ano do Corrida, só que até o episódio 6 não aparecia ali na abertura quando eles começaram a falar Brastemp, temos Souvenir, temos Smirnoff, temos Fanta, e não aparecia o nome da Vizela. Como é uma prova de maquiagem, esse era o momento da marca de maquiagem brilhar, e a Vizela tem produtos excelentes. Só que quase não tem paleta de sombra, e a que tem, assim, mais recente, é uma paleta de sombras neutras. Então, a Vizela não tem produto, assim, pra área dos olhos tão colorido. Eu lembro que uns anos atrás tinha, né, um triozinho de paletas que cada uma tinha uma vibe, tinha uma que era bem colorida, mas aparentemente saiu de linha, porque quando você acessa o site da Vizela, você não encontra mais essa paleta disponível. Por isso, a produção acabou complementando a maleta que eles já tinham com produtos da Vizela, com alguns produtos de outras marcas para poder trazer essa versatilidade na hora de fazer as maquiagens dos olhos. Só que eu também acho assim, né? Se eu sei que a marca que tá patrocinando o meu programa em questão de maquiagem não tem muita variedade de produto colorido para a área dos olhos, eu vou tentar puxar para uma maquiagem mais neutra, sabe? Mas não foi isso que aconteceu. E aí a gente viu todo mundo falando, porque eu tive que usar clown, eu tive que usar clown. Mas vendo o episódio com muito cuidado, dá pra reparar que aquele produto que eles tinham a mais não era clown, era tinta facial. Aquela torrezinha é tinta facial. Por que eu falo isso? Porque a tinta facial, ela tem um uso um pouco diferente do clown. A tinta facial, eu sinto que ela é mais oleosa, enquanto o clown, ele parece mais pastoso, mais consistentezinho. E o clown também, ele é mais pigmentado, ele tem aí uma cobertura um pouco mais uniforme, né, na pele, do que uma tinta facial. Só que, de qualquer maneira, não são produtos que secam. Então, ambos os produtos precisam ser selados. Eu não sei o que a Paloma fez para ter um acabamento tão refinado usando clown, se ela tinha talvez um pancake ou alguma sombra
também da mesma marca do Clown pra poder selar ali. Mas o fato é que todo mundo teve dificuldade na hora de fazer os pigmentos e esses detalhes mais finos, porque não tinha a sombra ou um pó da cor daquele produto que eles utilizaram antes. Tudo bem que assim, né, o pó da Vizela, o translúcido, ele é translúcido mesmo, então dava pra usar nesse momento, mas eu acho que eu ali, com 1h30 na minha mão, também ia entrar em desespero, não ia pensar nisso. Então fica aqui a carteirada da maquiadora profissional, né, gente? Porque tinta facial é diferente de Clown, o resultado não vai ser o mesmo, só que independente do que você tá usando, você precisa selar, senão vai borrar e vai abrir sua maquiagem todinha. Vamos então agora para as críticas, né? Vamos lá para o palco principal de Corrida das Blogueiras. E dessa vez, a jurada convidada, mais uma vez, é uma especialista no assunto. Estamos falando de Camila Pudim, que também fez ali o walkthrough no QG junto com a vovozinha para ver como o pessoal tava se saindo. E de forma completa, eu achei as críticas bem justas, tá, gente? Porque, como eu disse, ninguém passou vergonha, todo mundo tava bem parecido com a referência, só que tinha ali questões de detalhes. A dupla da Framboesa, que era a Milena e a Mad, era a que estava mais parecida com a referência. Porém, tinha uma questão ali no delineado que estava um pouco mais grosso do que na referência. O pontinho que a Milena precisava fazer aqui abriu com muita facilidade, como eu expliquei pra vocês. É a tinta facial, que ela é mais gordurosa. A dupla tropical, que era a madrinha com a Kitty, foi realmente a questão de selar, porque a madrinha conseguiu fazer o olho bem parecido com a referência da Paloma, só que como ela não pensou talvez em usar o pó translúcido pra selar aquela tinta facial, na hora que ela abriu o olho, a gente que tem pálpebra gordinha, a gente sabe como é, na hora que ela abriu, piscou o olho, foi tudo derretendo e se misturando, então acabou que o acabamento não ficou dos melhores. E a dupla Maçã Verde, que é formada pela Barcelos e pelo Jordan, ficou bem parecida mesmo com a referência, sabe? O acabamento tava impecável. A única questão é que o olho do Jordan tava muito mais para um verde musgo do que para um verde neon, um verde vivo, que era a maquiagem de referência da Paloma. Então, como o próprio Jordan tinha previsto, o resultado ia estar nos detalhes, o diabo sempre está nos detalhes, e quem avançou para a semifinal nesse momento foram Mad e Milena, porque foram a dupla que tiveram menos problemas e mais se aproximaram da referência. Todo o resto do elenco tá no flop. E mais uma vez a gente tem aí uma publi pra Smirnoff Ice. Só que dessa vez elas não vão precisar gravar nada, elas não vão precisar tirar fotos nem nada do tipo, mas sim editar uma publi gravada pelo Edu e pelo Fih. Então cada uma recebeu ali um celular contendo todo o material bruto, alguns inserts do produto que tinham que ser colocados no vídeo final, e tiveram meia hora para transformar aquele vídeo bruto em um vídeo de 1 minuto, fazendo todas as entregas ali da marca. Por terem cumprido todo o briefing com excelência e entregado vídeos muito legais, a Kitty e a Barcelos foram salvas e avançam então para a semifinal, enquanto a madrinha e o Jordan ficam ali porque faltou alguma coisinha nos vídeos deles. E como os pecados da madrinha foram um pouco mais fáceis de se perdoar, não vai ter Jordan na semifinal. Eu fiquei bem triste com isso, mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque eu gosto muito da madrinha também. Só que eu acho que dava pra ser um double save aí, entendeu? A gente vai ficar com 2 semanas, bem dizer, de férias do Corrida das Blogueiras. Eu acho que podia enfiar mais um episódio aí no meio, hein? Enfim, gente, é aquele recado de sempre. Corrida das Blogueiras não é jogos vorazes, então se você, assim como eu, deitou para o Jordan, vai lá nas redes dele, engaje bastante, compre as canecas do Vai Ter Jordan. Eu já vou garantir a minha pra esse Natal. E continuem mandando muito amor, porque ele merece bastante. Falando agora do episódio 7, gente, eu não sei se vocês repararam, mas em 7 episódios de Corrida das Blogueiras 7, esse foi o primeiro que a Vizela apareceu na abertura como uma das patrocinadoras. Então, assim, espero que dessa vez a marca ganhe o destaque que merece. Então a gente tem aquela coisa de início de episódio, né? A Mad volta junto com a Milena, elas dão uma voltinha ali no QG e aproveitam o momento que elas estão sozinhas para selar finalmente a amizade de fato dessa vez, enquanto aguardam quem sobreviveu ao flop voltar.
e as meninas são recebidas muito calorosamente por eles. Eu adorei que elas fizeram uma coisa tipo a Kitty de Chaperone, porque ela tava com um cabelão ruivo, assim, maravilhoso. A Barcelos estava de Charlie XX, porque ela fez o olho da prova anterior e tava bem Brat. E a madrinha chegou com a camiseta da Lady Gaga, mas ela tava representando a Billie Eilish. Adorei. Então elas voltam, rolam um abraço, batem um papo. A Kitty se consolida como a beijoqueira da temporada e dá um selinho na madrinha. Tá todo mundo ali especulando e também revivendo os momentos até agora que eles tiveram na competição, né? O que eles sentiram assim que entraram no QG a primeira vez, quando viram os colegas, né, os competidores, e como é que foi passar por tudo isso até chegar aqui. A parte 1 da semifinal. Aí a gente tem a entrada das juradas, né, que tá todo mundo no mood, assim, kawaii, uma coisa bem fofinha, bem bonitinha. E logo em seguida entram o Fih e o Edu com seus looks labubônicos, inspirados, acredito eu, na peruca da Kitty Kawakubo, que ela tinha uma peruca de Labubu, que também, assim, eu não sou muito fã de Labubu, mas eu acho que a peruca dela ficou belíssima e o look dos garotos também tava bem legal. Só que antes de dar início, né, antes da largada da maratona, eles já tiram o cavalinho de todo mundo da chuva e mostram que atenderam aos meus pedidos, porque a segunda parte da semifinal não vai ser uma que fala muito obrigada, Jesus, obrigada. É como eu já falei aqui outras vezes, né, gente? Eu não tenho nada contra uma que fala, só que eu acho que é uma prova complicada de você eliminar alguém, porque mesmo que a pessoa não maquie tanto, ela tá falando da vida dela, ela tá falando das coisas que ela passou. É um momento bem sensível, então eu acho que tirar uma pessoa depois de ela ter aberto o coração fica um pouco chato. Então eu já fiquei bem empolgada de saber que a dinâmica da segunda parte ia mudar e eu espero de coração que no dia que eu entrar no Corrida das Blogueiras, se eu chegar na semifinal, essa seja a dinâmica também. Porque, por enquanto, né, a gente vai falar da maratona. Afinal, pra você chegar na parte 2, você tem que passar, você tem que sobreviver à parte 1. E a maratona vocês já conhecem. É aquela prova do Corrida das Blogueiras, que são várias mini provas, e a cada prova uma pessoa vai se salvando, até que restem apenas 2 e uma delas seja eliminada. Dessa vez, o tema da maratona é vida de blogueira, então as provas vão ali passando pela linha do tempo da vida de uma blogueira padrão. Eu achei isso super criativo, achei muito legal, porque dava pra incluir bastante coisa ali. E eu acho que as provas fizeram sentido com esse conceito que a produção, que os meninos pensaram. A primeira parte da maratona é representando a infância de uma blogueira que vai pedir aí um cabelo maluco. Em 40 minutos, as blogueiras vão ter que gravar e editar ali um conteúdo sobre cabelo maluco, um tutorial sobre cabelo maluco. Então foram disponibilizadas ali cabeças, né, igual de cabeleireiro, de peruqueiro, para elas poderem trabalhar esses cabelos malucos. E o que ia contar era o vídeo. Só que aí, durante a execução da prova, os meninos falaram, o vídeo é o que vai contar, mas se todos os vídeos estiverem muito bons, a gente vai ter que avaliar quem fez o cabelo mais bonito e mais criativo. E aí começou, né, gente? De um lado era pena, do outro tinha laço, aí pega spray, aplique, corta cabelo, enxerta cabelo, desfia cabelo, foi um caos. Mas analisando os vídeos finais, né, que era o grande critério aí dessa prova, a Kitty Kawakubo se posiciona, né, se seleciona, se classifica para a segunda etapa da semifinal, o que me deixa muito feliz. Sinceramente, eu não tô nem um pouco surpresa, porque ela trabalha com essa coisa de peruca, então ela tava no elemento dela. Só que no fim das contas, assim, ninguém fez um trabalho ruim, digamos assim, sabe? A coisa é que a Kitty, ela não só falou o que ela tava fazendo, como ela mostrou também. Então ela pegou, vamos primeiro desfiar, né, aqui, pra poder deixar o cabelo bem volumoso. Vamos usar as penas dessa forma. E ela também usou, assim, vários ângulos, o que deu mais uma dinamicidade aí pro vídeo, enquanto as outras ou ficaram no ângulo só, ou só fizeram transição, tipo, aí eu vou botar um monte de laço, aí faz assim e aparece o cabelo cheio de laço. Porque agora eu vou colocar uma bandeirinha, e passa assim, aí bota a bandeirinha.
Então, o vídeo da Kitty acabou sendo mais completo, com um tutorial um pouco mais detalhado do que o das outras. E ela, sim, avança para a segunda parte da semifinal, que vai ser nessa semana. Depois da infância, a blogueira passa pela adolescência. E é nessa hora que a gente entra com a segunda prova, que vai ser a customização de uma agenda. E, gente, sinceramente, quem não foi um adolescente que... Ok, mãe, vou pegar o caderno mais barato, ou então vou usar o caderno que o governo deu, só que eu não vou com a capa dele normal. Eu vou pegar contact, EVA, figurinha, recorte de jornal e eu vou fazer a minha própria capa. Quem nunca? Então, elas vão pegar ali a agenda da Vizela, né? Porque a Vizela também tem outros produtos que não são necessariamente de maquiagem. Teve meia, tem agora um pandinha que você pode grudar no celular ou no computador, que é muito bonitinho. E teve uma época que era a agendinha. E tinham vários materiais, assim, de papelaria. E elas tinham 30 minutos pra customizar a capa dessa agenda. Então, fica uma coisa de recorte ali, cola dali, aí bota penduricalho, encapa, aí faz um monte de negócios. Só que no final, quem teve a agenda melhor acabada, com mais detalhes, foi a Mad, disparado. Eu gostei muito também do que a Barcelos fez, de colocar espelho, pensando que, poxa, eu vou pra minha escola e pra não ter que ficar carregando um espelhinho dentro da bolsa, eu já pego a minha agenda e uso de espelho pro meu gloss. É fantástica essa ideia. Só que realmente a agenda da Mad estava melhor acabada. Ela usou vários recursos ali, botou sobreposição, aí usou os elementos de uma forma assim mais espaçada, usou EVA de glitter, fez ali uma tranca também, né, pra agenda, porque tem gente que usa agenda como diário. Então eu achei que a dela ficou realmente a melhor disparada. Sendo assim, a Mad avança para a segunda parte da semifinal, vai lá com a Kitty para a semana que vem. E a gente tem as 3 meninas ali para a prova da fase adulta. E para representar a fase adulta da vida da blogueira, a prova é de maquiagem. Dessa vez, as meninas vão ter que fazer uma make de noiva usando os produtos da Vizela, em especial a linha Fix, que, gente, não é publi. Eu comprei esses produtos com o meu dinheiro, estou usando eles agora e eles são maravilhosos. Eu super recomendo pra vocês. Então, elas vão ter ali apenas 20 minutos pra entregar uma maquiagem de noiva. Eu também vim nesse mood, né? Não sei se vocês cataram a referência, mas eu fiz a maquiagem de noiva da Katniss em Chamas. Quem amou? E assim, sem querer ser a chata que fica dando carteirada, mas eu fiz curso de maquiagem e a gente tem um módulo ali específico para a maquiagem de noiva. Então eu tenho que dizer pra vocês que sim, as 3 entregaram noiva, tá? Eu acho que um grande ponto de contenda foi a Milena, porque muita gente disse que ela fez uma maquiagem comum, que dá pra ir pra qualquer lugar, mas se a gente parar pra pensar, gente, qualquer maquiagem pode ser maquiagem de noiva. E a Milena, pra mim, o estilo que ela entregou ali, baseado nas aulas que eu tive quando eu fiz o curso, é um estilo mais uma noiva moderna, uma noiva mais sexy, que tem essa energia mais de mulherão e quer entregar presença no casamento, que foi até uma coisa que ela falou quando ela finalizou a maquiagem. Então, nesse ponto, eu discordo com as juradas. Eu sei que a Paloma tem experiência maquiando noivas, mas nesse caso eu não acho que ela tava com uma make social, ela tava com uma make de noiva moderna, uma make de noiva sexy. A madrinha, por outro lado, ela entregou pra mim uma noiva mais clássica, que é uma noiva que a gente encontra com mais facilidade aí nas internets, ou então quando a gente vai a um casamento, provavelmente a noiva vai estar usando uma maquiagem parecida com o que a madrinha fez, só que no caso dela faltou um pouco de acabamento, dava pra ver ali que o cílio tava ainda sem rímel, dava pra ver quando ela fechava a sombrinha caída em cima dos cílios. Então, se tivesse um pouco mais de acabamento, eu acho que o pessoal ia ver mais noiva na madrinha também, mas eu super vi a noiva ali. E a Barcelos, que foi quem acabou ganhando essa etapa, né, da semifinal, ela entregou uma noiva mais romântica, mais fresh, até um pouco editorial, né? Porque ela colou uns apliques assim no cantinho da testa. Mas eu adorei também a pegada que ela trouxe, porque pra quem casa de manhã, pra quem vai casar num ambiente assim que tem bastante natureza, eu acho que é uma maquiagem que super combina. Inclusive, é uma que eu faria
se eu não fizesse algo parecido com esse aqui. Talvez eu botasse um pouco mais de cor, não ficaria nesse troço só cinza, prateado, e talvez eu não trouxesse esse rabicó aqui de cílio, mas essa é uma maquiagem que eu super faria no meu casamento. Então, como eu disse, a Barcelos avança porque a Milena, para os jurados, não imprimiu tanta noiva assim. Na minha opinião, ela imprimiu super noiva. Só que o acabamento dela também não ficou muito bom, porque essas sombras brilhosas, gente, geralmente elas caem. Então, quando elas caem aqui, reflete a luz, aí te dá mais olheira ainda. E isso acabou atrapalhando ainda mais. E então, a Barcelos segue para a segunda etapa da nossa semifinal, enquanto a madrinha e a Milena, né, Flip It Around, Wicked Witch, vão para a última prova da maratona. Dessa vez, a prova vai representar a velhice, né, da blogueira, a terceira idade, porque elas vão ter que entregar uma foto e um story comemorando seus 50 anos de carreira. E tinha várias coisas ali para elas usarem. Tinha balão, tinha bolo, tinha vela, tinha planta, tinha plaquinha de youtuber. Elas tinham apenas 15 minutos para entregar a parte final da maratona. Então, elas gastaram um tempinho ali pegando todos os adereços que elas iam utilizar. Foi lá, tirou foto, depois gravou, né, o story, porque ao contrário de um vídeo normal, como foi da primeira fase, que elas tiveram que editar, como a story tem que ser de uma vez só, não pode editar, não pode ter corte, é um vídeo um pouco mais curto, mas também é um vídeo direto, assim. Então, se você errou uma palavra, você tem que gravar tudo do começo. E eu gostei que as duas trouxeram um lado, assim, mais bem-humorado, mais kkkk, risadinha, humor e piadas. Mas eu, pessoalmente, senti que a madrinha foi mais fiel à personalidade dela, foi mais fiel à estética dela, foi mais fiel até ao conteúdo dela, porque ela usou um dos bolos que estava disponível para fazer ali o seu story e ela come o bolo. E a gente sabe que a madrinha faz um conteúdo muito focado aí em comida. Então, para mim, o vídeo e também a foto da madrinha ficaram melhores. Eu adorei também que na hora da foto, ela se preocupou em inverter a vela, né, madrinha e Milena Flip It Around, Wicked Witch. Ela se preocupou em inverter as velas para na hora da foto não sair 0,5 e sim 50. Então, para mim, foi um must. Enquanto a Milena já foi para uma coisa mais caricata. Ela falou, eu vou me inspirar na minha avó. O que eu acho que a minha avó faria se ela fosse blogueira, se ela chegasse a 50 anos de carreira, né? Agora, na idade que ela tá. E eu senti que foi muito caricato, muito fora do que eu tô acostumada a ver da Milena. Então, os jurados interpretaram isso como um pouco mais de se arriscar, se jogar, tentar uma coisa diferente. E eu não sei qual vai ser o critério deles para definir qual das duas vai passar para a segunda fase. Eu espero muito que a madrinha passe. Se a Milena passar também, assim, eu vou ficar um pouco triste porque eu queria a madrinha, mas ela fez por merecer de estar na semifinal, então seja feliz, checkmate com X. E aí, gente, a gente vai ter a segunda parte da semifinal, que não vai ser Maqui Fala, não vai ser entrevista, quer dizer, não exatamente, e não vai ser react. Dessa vez, os meninos chamaram todas as vencedoras de corrida das blogueiras e botaram elas frente a frente com cada uma das finalistas. Vai ser tipo aqueles debates do uma pessoa versus 30 que são contra ela, sabe? Um crente versus 30 ateus, uma feminista versus 30 conservadoras. Vai ser um troço tipo assim. Uma semifinalista versus 6 winners. Então, eu tô muito animada pra ver como vai ser essa história desse debate, quem vai fazer as perguntas, como que elas vão responder, porque eu acho que vai ser bem interessante essa dinâmica. E, de novo, se eu entrar na temporada que vem, temporada 9, temporada 10, não importa. Mas eu espero que no meu ano, se eu chegar na semifinal, que seja essa prova, né? Essa dinâmica, que eu acho que vai ser muito bacana. Então, pessoal, é só isso por hoje. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e comentar o que você achou
se você concorda com o que eu falei, se você discorda do que eu falei. E também, gente, é óbvio, dá uma olhada aqui na descrição, assim vocês encontram os meus perfis nas outras redes sociais e também os perfis de todos os participantes dessa temporada do Corrida das Blogueiras. E se vocês quiserem continuar acompanhando meu conteúdo, fica mais uma vez o convite para se inscrever nesse botãozinho aqui embaixo, que é completamente gratuito, e também ativar o sininho das notificações, assim toda vez que eu publicar conteúdo novo, chega até você primeiro. Por hoje é só, então eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau! Ooh, I want the time of my life. Vai ter Jordan, hein? Ooh, give me the time of my life. Yeah, let's get it now.